Professor João Paulo, que integra o quadro de docente do Centro Universitário Santa Maria e também do Instituto Federal da Paraíba. Para uma pergunta, João Paulo, que muita gente tem feito: qual o impacto das redes sociais na eleição de 2024? Esse não é um assunto recente, não é atual, porque desde 2018 que a gente vê que as redes sociais, elas tiveram, têm e continuarão tendo um papel fundamental para decidir a eleição. E nada melhor do que a gente receber o especialista, o professor João Paulo, ele que é professor do curso de administração do Centro Universitário Santa Maria e de análise de desenvolvimento de sistemas do IFPB. Boa tarde, professor. Boa tarde, Zé Neto, boa tarde, Priscila, e boa tarde, espectadores, né? Eu vou puxar mais, dar uns pés atrás. Vamos puxar 2008. A importância 2008. Por quê? Historicamente, tem alguns marcos que foram bastante importantes. E por que 2008? Foi a eleição do presidente americano Barack Obama. Isso. Até então, a devida atenção às redes sociais não era se dada. Já com o presidente Barack Obama, você teve exatamente a presença forte nas redes sociais. Praticamente em todas as redes, 16 redes sociais, ele estava ali continuamente produzindo conteúdo e interagindo com elas. Porque ele foi o primeiro a entender o principal recurso de hoje. Qual o principal recurso para as empresas hoje, para o mercado hoje? Informação. E onde é que estão essas informações? Essas informações estão exatamente nas redes sociais. Muitas pessoas não entendem que eu não pago nada para usar o WhatsApp, eu não pago nada para usar o Instagram, qualquer outra rede social paga. E o principal recurso é suas informações. Exatamente. Então, desde 2008, o presidente entendeu esse perfil. Com essas informações, Zé Neto, a gente cria personas a quais eu vou enquadrar sujeitos, e o que foi que ele entendeu? Eu tenho que produzir conteúdos relacionados ao que aquelas pessoas querem escutar. Por isso que 2008 é considerado um marco histórico, principalmente no uso de rede social. E quando dizem que a gente não paga nada, eu costumo dizer, a gente paga quando a gente, lá embaixo, né, rola lá embaixo e coloca, aceito todos os termos. Ali a gente está pagando. Não tem nem como a gente dizer não. Na verdade, na hora que você vai lá, a gente nem lê, puxa aquela coisa, dá um aceito e tchau, né? Então, pensando nisso, em 2009, nós tivemos o primeiro marco legal no Brasil com o presidente Lula, que foi a Lei 12.034, né? E em 2010 veio a eleição da presidente Dilma. Então, aquela mesma equipe que trabalhou junto com o presidente Barack Obama dos Estados Unidos, ela veio dar esse suporte à presidente Dilma. Só que eles cometeram um erro estratégico. Eles só trabalharam até a eleição. Após a eleição, praticamente, ela deixou esse campo de redes sociais, né? E 2013, outro marco extremamente interessante no uso de redes sociais, que foi um movimento, né, que vem para a rua, onde alguns atores começaram a se destacar. Você vê movimentos como o MBL, entre outros, né, onde veja que até então não se falava de direita, nem direita nem esquerda. Então, foi que eles entenderam. O pessoal começou a entender essa questão das personas. E vamos vir em 2016, novamente eleição americana, que somente após a eleição de 2016 a gente vai entender o que foi que aconteceu, que foi o escândalo da Cambridge Analytica. Inclusive, se vocês tiverem acesso à Netflix, tem uma minissérie lá, Privacidade Hackeada. O que foi que a Cambridge Analytica fez? Ela mapeou esses perfis, e o que foi que o Donald Trump fez? Com apoio das Big Techs, ele montou discursos e foi direcionando para essas pessoas conteúdos que fossem envolvendo e engajando ela. Então, 2016, essa lista do Trump teve um marco muito grande. Aí o próprio governo americano se viu em perigo. Opa, peraí, alguma coisa tem que ser feita, senão a gente vai ser totalmente manipulado. E chegamos a 2018. Que é a eleição do presidente do Brasil, que ficou claro que um candidato sem TV, sem recursos, sem alianças regionais, conseguiu ter êxito. Por meio de quê? De redes, das suas redes sociais. E qual foi o diferencial de Bolsonaro para Dilma? Ele não parou ali após a eleição. Isso. Você viu que ele migrou totalmente, a comunicação dele, os principais canais de comunicação dele sempre foram focados ali nas redes sociais, interagindo. Primeiro o presidente fazia live, né?
Fazia live nas redes sociais. Então ele foi ganhando esse engajamento. Porque é importante a gente falar. A começar que em 2018 foi eleito um presidente que o Brasil até então não conhecia. Isso. Né? Embora fosse um parlamentar que atuasse na Câmara Federal representando o Rio de Janeiro, o Brasil não conhecia. Isso. Mas através das estratégias corretas, ele conseguiu vencer sem ter tempo de rádio, sem ter tempo de TV, sem ter alianças com outros partidos, né? Eu ainda lhe diria, eu acho que não sei se foi assim, a estratégia que ele usou foi correta, mas se foi pensada, planejada... Talvez não. Talvez não. Mas foi a forma que ele conseguiu, porque ele não tinha tempo de rádio. Você tem ideia, Geraldo Alckmin, que era o que tinha mais tempo de TV, ele só conseguiu 4,7% do eleitorado. Só que aí ele foi conseguindo, porque na verdade só foram analisar, como é que esse cara chegou aqui? Foi que eles foram entender o poder das redes, o poder das comunicações de rede. Então, já veja, aí o que vai acontecer? 2022, aí muda o jogo. Ou seja, todos os candidatos estão focados nas redes sociais, né? Então, assim, veja que pra você ter ideia, o presidente Lula, ele deixou de ir para debates, mas ele não deixou de ir para podcasts. Isso. Né? Os podcasts foram os mais viralizados. Você veja o Flow, Inteligência... Podpah, né? Não, nem só o Podpah, Inteligência Limitada. Milhões e milhões de pessoas. A disputa era quem trazia mais pessoas para os podcasts. Ou seja, veja a importância que prioritária era mais importante ir para os podcasts do que participar dos debates. Né? Então você veja que os candidatos tiveram essa forte influência e principalmente, falar influência, a participação dos influencers. Sim. Na eleição de 22 começou-se a ter essa forte participação dos influencers, exatamente ali para tentar, porque foi que o presidente viu, o pessoal da esquerda viu, nós estamos perdendo esse campo aqui. Então vamos procurar alguns influencers que estão mais alinhados com a nossa doutrina. Você veja o Felipe Neto, né, que engajou a campanha do presidente Lula e foi exatamente trabalhar nesse meio para tentar reverter o cenário até conseguir o seu êxito, né? Então veja que a partir de 2008 até 2020 a gente está vendo aumentando cada vez mais a presença e chegamos até então 2024, onde dos 460.013 candidatos, incluindo vereadores, prefeitos, 80% informaram suas redes sociais, né, como principal meio de comunicação e o foco principal no Instagram. E é importante a gente ressaltar que um estudo feito que mostrou que nas pequenas cidades o WhatsApp ele tem muito mais força e penetração do que nas grandes. Já nas grandes cidades, quem tem maior influência já é o canal do YouTube. Então veja que o pessoal já está entendendo, já está sabendo trabalhar as ferramentas para tentar exatamente ganhar o coração do eleitor em 2024. Professor, a gente vê, por exemplo, lá em 2000, você traz esse histórico completo, né? Mas para a gente entender essa realidade do Brasil, de quando a classe política ela tem esse start para dizer assim, a gente precisa investir, ter atenção através das redes sociais. Em 2018 foi a grande virada de chave, né? Isso. Quando Bolsonaro é eleito, toda a classe política, independentemente da linha ideológica, ou direita, esquerda, centro, enfim, todo mundo passou a olhar as redes sociais como um grande aliado para atrair voto, né? Se a gente faz a comparação com a empresa ela utiliza do marketing para vender seus produtos e serviços. O político utiliza-se do marketing, ou inclusive digital, para obter votos, né? Essa é a troca, né, que ele precisa convencer. E aí eu lhe pergunto, fazendo essa comparação, você acredita que os políticos eles estão utilizando da melhor forma possível a força das redes sociais? Nós temos no Brasil, por exemplo, o marco legal da internet, que já prevê, né, várias medidas que devem ser utilizadas. Mas nós vemos que a cada eleição, esses meios de comunicação digitais, eles meio que extrapolam. E o que fazer? Você acha que a classe política está se utilizando da melhor forma do marketing, do espaço da rede? Essa é perfeita colocação quando você fala a questão das empresas utilizarem essas informações. Os políticos precisam entender isso. Como? Aí vem aquela questão. Como utilizar essas informações? Um exemplo claro, vamos falar de Pablo Marçal, né? Quando a gente chama de entender as informações, é a questão do data driving, que as empresas trabalham decisões baseadas em dados. E ficou claro
na eleição do ex-coach Pablo Marçal, é exatamente isso, ele entender, lembra da persona que a gente fala lá no início, eu tenho que entender quem é o meu público. E os dados estão aí, pessoal. Onde é que estão os dados? Estão aqui, ó, tá na palma da mão. O seu eleitorado, quem hoje não tem smartphone, né? Independente de... E as informações estão aqui dentro. Então, o que é que o Pablo Marçal viu? Ele identificou para eu tenho que entender qual a persona que eu vou atingir. Eu dou um exemplo. Tem uma pesquisa que saiu pelo Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação, que é formado por pesquisadores da UFMG, da Unicamp, UNB e a UERJ. É financiado pelo CNPq, CAPES e FAPEMIG, ou seja, já dá credibilidade isso aí. Então, em julho, eles lançaram essa pesquisa mostrando exatamente isso, que a pesquisa foi feita entre 26 de junho a 3 de julho, com 2.536 pessoas. O que foi que eles conseguiram extrair algumas informações extremamente importantes? Por exemplo, 49,3% dos brasileiros dizem não confiar nos partidos políticos. 68,8% dos brasileiros são contra a descriminalização do uso de droga. 80% dos brasileiros são a favor do programa Bolsa Família. 60,8% são a favor da militarização das escolas. 60,8%, viu? Um quarto da população brasileira afirma ter redes sociais como principal fonte de informação política, né? Só perdendo para a TV, que ainda tem 32%. O Instagram aparece como a primeira ferramenta, né, como o maior canal, depois vem seguido pelo Facebook, e quando ele desconfia se a notícia é verdadeira ou falsa, quem ele utiliza para recorrer à veracidade? O Google. Então, ou seja, são alguns dados que trazem, vem cá, deixa eu entender, é isso que eles estão querendo escutar, é isso que eles estão querendo escutar. Então eu começo a vestir esse personagem que foi o que ele fez. Peraí, já que as pessoas estão dizendo que querem ver isso, então vamos montar a estrutura. Só que, o que é que a gente ficou claro nesse debate? Que a eleição não é ganha no grito. A eleição não é só ganha no corte, né? Então, o que é que a gente também presenciou nessa eleição? A ausência do debate político. Pode verificar, a maioria era mais a questão. Por quê? O pessoal ficou muito direcionado, não. Vem a questão da influência das redes sociais. Por quê? O que é que as redes sociais elas querem? Engajamento dos usuários. E ficou claro, o algoritmo deixa claro, que o engajamento vem por meio da polêmica. A polêmica traz o engajamento das pessoas. Então, o usuário gosta de polêmica. Isso, né? Então veja que, na verdade, as redes sociais tiveram influência no debate. Não foi o contrário. Então, por isso que os debates foram tão acalorados. A ideia era produzir o corte, né? Então, porque era para a discussão viralizar. Né? Você vê todo momento alguém tentando produzir um meme, alguém querendo produzir alguma coisinha para fazer o corte e viralizar. Porque o problema era, a gente viu que a viabilidade, quer dizer, a visibilidade ser mais importante do que as próprias ideias do candidato. E a gente viu um outro detalhe, eu conversava até mesmo isso com Priscila aqui no programa, né? Nós víamos que, por exemplo, no debate o tempo era limitado, o candidato tinha 2 minutos. Mas naquela resposta ele já dizia, eu estou colocando agora na minha rede social, vai lá no meu @ e confere lá o documento que eu estou subindo agora. Já chamava para as redes sociais, né? Professor, você está trazendo aí muitos pontos e marcos importantes do desenvolver das redes sociais em relação à política. Hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas dentro das redes sociais estão muito imediatistas. Os assuntos, os cortes, os vídeos são rápidos e tem que ser cada vez mais rápido porque as pessoas perdem o interesse muito rápido. Levando para dentro da política, né, onde a gente está comentando aqui hoje, você acredita que futuramente isso pode ser um problema gerado para dentro da nossa sociedade em relação às pessoas que vão estar nos representando, seja no município, seja no executivo, no legislativo, na presidência, senado, enfim? Eu acrescentaria, professor, você falava agora sobre o Pablo Marçal, né, que foi a persona em São Paulo que trouxe os holofotes nacionais para a disputa em São Paulo. Todo mundo quis saber como era que ia ficar a disputa em São Paulo. E eu lhe pergunto, né, diante desse limite, de fato, Pablo Marçal ele criou uma persona. A gente pode analisar como estratégia de guerra que ele utilizou para falar para um público específico. Ele não queria falar com outro tipo de eleitorado, mas ele queria falar e ele estava ali naquele espaço para falar somente para a bolha dele, que ele criou uma bolha somente dele e ele falava para esse público. E eu lhe pergunto, até que ponto
o tudo ou nada vale a pena. Porque, por exemplo, você disse que a eleição não se ganha no grito, tem que ter o debate político, o povo quer conteúdo também. Pode até viralizar uma cadeirada, um episódio, um meme, mas daqui a pouco isso passa. Até que ponto o tudo ou nada vale a pena? A campanha de baixo nível, ela pode até trazer a atenção de forma rápida, só que a longo prazo ela vai trazer um desgaste enorme para os próprios candidatos. Por quê? Os eleitores vão criar expectativas. E se essas expectativas não forem atendidas, a rejeição vai ser natural. É próprio do próprio comportamento humano. Um próprio exemplo vamos falar do próprio Marçal. Ele vê aquele desenfreado, saiu ali de baixo, chegou ali e travou. Você vê que o crescimento dele travou, porque as expectativas não foram correspondidas. Eu achei muito interessante numa propositura dele lá, que você veja que ele era muito incisivo, ele adorava dar corte em repórteres. Sim. Só que teve um dia que ele teve um azar, porque eu digo, a repórter fez o dever de casa. O exemplo que ele deu uma proposta lá que, pelas contas, a repórter foi fazer a conta. Eu não vou dar detalhes aqui, porque não vale a pena. Mas ela fez o dever de casa. E quando ela indagou ele sobre esse problema, por exemplo, que ele queria fazer uma determinada coisa, iria custar X reais. Só que a repórter, quando fez o dever de casa, viu as contas, só, candidato, o senhor vai gastar 4 vezes mais do que o senhor está propondo. Aí foi onde eu digo, opa, peraí, ela fez o dever de casa, está despreparada. Que é o que acontecia com os outros candidatos, os caras não se preparavam. Você veja que nos primeiros debates, quando você viu os primeiros debates, aqui na Diário do Sertão mesmo, você vê que a pessoa ficava ali, opa, peraí, deixa eu me esquivar. Muitos no final não estavam nem indo para os debates. Verdade. Né? Muitos não estavam nem indo para o debate. Mas quando ela fez isso, foi que começou a cair o mito, que foi o que os outros candidatos fizeram com o Pablo Marçal. Caiu um mito que ele tinha construído. Então, apesar daquela proposta dele, aí quando ela indagou isso, ele disse, não, depois a gente resolve, o importante é que a gente vai começar. Então, assim, foi exatamente essa questão do exagero. Então, pode trair atenção? Pode, de forma rápida? Pode, mas só que as pessoas, com o passar do tempo, aí vão exatamente a contra-informação dos outros candidatos. Peraí, deixa eu desconstruir esse mito aqui para mostrar que realmente que não é isso que ele reflete, nem isso que foi feito lá, no caso. A preocupação que eu vejo aqui, principalmente daqui para frente, é no que eu acho uma colocação importante até do candidato que foi derrotado, que foi o apresentador da Atena. Né, o da Atena. Que que ele chamou a atenção, não, eu tenho ali, ele já tem milhões de pessoas no seu perfil. E eu tinha aquele meu capital na TV tradicional e eu tive que abrir mão disso. Eu gostei dessa colocação dele e eu também defendo que daqui para frente eu acho que tem que separar. Ou seja, eu tenho aquele perfil, que é o meu pessoal, mesmo sendo um político, mas eu tenho um perfil da campanha. Então, eu defendo que, a partir de então, se cria um perfil da campanha e, no meu perfil pessoal, eu não posso transformar aquele meu capital social num capital político, que foi o que Pablo Marçal tentou fazer. E o que é que a gente viu exatamente nos candidatos? Olha no meu arroba, no meu arroba. Que era o quê? Eles estavam tentando o contrário, pegar o capital político e transformar num capital social. Ou seja, eu vejo muitas das vezes, quando você não entende a sua persona, aquele candidato que é ali mais tradicional forçando algo para tentar ser simpático, ser legal ali nas redes sociais. Então, acaba forçando. Mas foi o que o próprio Marçal fez no último debate, né? Ele, na campanha toda, adotou aquela postura mais agressiva, mais contundente, e no último debate ele se comportou, mas no último bloco ele voltou a ser o Pablo Marçal de fato, né? Mas porque ele foi... Aí eu vejo a questão exatamente do profissionalismo, que a gente não pode negar dele. Com certeza. Ele tem uma empresa, para quem não sabe, o Pablo Marçal trabalha com marketing digital, com a venda de conteúdos digitais. Então, assim, nada não foi de propósito. Pelo contrário, tudo tinha um tudo foi extremamente pensado. Então, porque a ideia principalmente é a viralização. Então, onde você não queria ver, você estava vendo esse homem lá em todos os cortes, porque ele já estava ali. O Brasil todo estava falando dele. Né? Exato, mas porque o que é que o eleitorado quer? Qual foi a palavra? Quando eu fui fazer minha votação, eu fui ver o nome a frasezinha que tem nas coligações de Cajazeiras. Qual era o primeiro verbo que estava em todas as coligações de Cajazeiras? Lembram? Eu lembro, porque ficou marcado para mim. Mudar. Sim, mudar. Todas as duas coligações de Cajazeiras começavam com a palavra mudar. Não foi à toa.
Aquela palavra ali não estava à toa, não é porque é bonito, não. Alguém deve ter feito uma pesquisa e entendeu que aquela palavra era extremamente importante para ter na minha colocação, porque era o que o meu público queria escutar. Então, como você ia fazer isso, foi exatamente o que os estrategistas de marketing fizeram para tentar, vem cá, como é que eu tento adaptar isso ao meu contexto, né? Isso aí. E o que aconteceu, principalmente nas redes sociais, foi extremamente importante a gente falar sobre o final lá da eleição, porque você vê que os próprios meios tradicionais também foram se adaptando. Vejam que eles foram, digamos, domando os candidatos. Até que chegou no outro debate que, como você viu, estava todo mundo no modelo tradicional, todo mundo certinho, todo mundo lá posicionado, as cadeiras devidamente parafusadas. Então, veja que estava todo mundo já, digamos, domado, só que você, como você mesmo disse, no final ele, deixa eu sair aqui para tentar produzir o meu último corte. Sim. Ou você acha que foi à toa, faltando 5 minutos para terminar a eleição, eu chegar na minha zona eleitoral de bermuda, sem sandália, para votar, né? Então, na verdade, daqui para frente, o que é que eu chamo a atenção dos prováveis candidatos? Profissionalizem suas campanhas. Quanto mais antes vocês se profissionalizarem, entenderem, mais resultados vocês podem ter. Porque a gente pode ter a certeza de que vem muitos outros marçais. Sim, com certeza. Agora, o que em São Paulo e em outros estados também, com certeza. Tanto que digamos, os políticos estaduais já vão pensar em estratégias para se blindar desse capital social para transformar em capital político. Porque pode surgir a qualquer momento um marçal, em alguma cidade, para disputa para governo do estado. Aí os vários exemplos. Agora a questão é, você, candidato, tem que começar a pensar, a se preparar como você vai se comportar nesse mundo. Porque da mesma forma que pode ser utilizada para o bem, pode ser utilizada para o mal. E o Tribunal Superior Eleitoral tem esse desafio, porque o Pablo Marçal, ele traz para o tribunal mais um problema, né, digamos assim, para ser resolvido. O tribunal, nesses últimos 2 anos, se debruçou para tratar da inteligência artificial. E aí, quando se acredita que está tudo caminhando, está tudo certo, aí surge o Marçal, né? Que é um novo desafio. Né? Se preocuparam muito com a artificial e esqueceram a humana. O real. Que é o que eu digo, que é a criatividade. Então, a criatividade humana ainda é muito superior, por enquanto, ainda à inteligência artificial. Mas isso também não deixa de fora, uma coisa que é importante a gente falar no final, e que está acontecendo muito em redes, sobre as fake news, quando você fala do TSE. Porque, assim, as pessoas, usando muito as redes, propagaram muito fake news. Então, como eu estava falando, às vezes aquele corte indevido pode induzir, né? Você tem uma foto do presidente, do príncipe lá da Inglaterra, não o Rei Charles, mas o filho dele, que é uma foto de uma Príncipe posição... Charles. Não, o filho dele. Sim, o filho. Que a depender da posição da foto... que tem, você vê uma coisa, um ato obsceno, quando na verdade ele só estava fazendo o número 3, assim, ele estava fazendo para alguém, só que pegaram a foto de lado. Então você vê que descontextualiza. Então a mesma coisa que pode acontecer nas redes sociais. A depender de como for feito o corte, aquilo pode ser utilizado contra você. Só que a gente tem que entender também as responsabilidades das pessoas. Muita gente compartilhando, divulgando. Ah, não, mas não foi eu que escrevi. Não, é crime. Está lá no artigo, tem no artigo 323 do Código Eleitoral, bem como na resolução 23.610 de 2019, que disseminação de informações inverídicas é crime, independente se você for o produtor, não. É a mesma coisa que se, por exemplo, mandam para mim no meu WhatsApp pornografia infantil. Não, mas não fui eu. Você só está de posse disso. Se você está de posse, você já está cometendo um crime. Então, é a mesma coisa. Se você está compartilhando aquela informação, aquela fake news sobre determinado candidato, você também está, digamos, vai ser atribuído de responsabilidade. Então, as pessoas estão esquecendo que há responsabilidade sobre isso. Ah, mas não foi eu que escrevi a reportagem, eu joguei ali nos grupos. Não, entenda, cidadão. Você tem, sim, responsabilidade sobre isso. Então, também tem esse lado que a gente tem que ter cuidado com os cidadãos. E os cidadãos devem ter cuidado sobre isso nas redes sociais. E chama a atenção novamente, se você está pensando campanha política, logo mais aí 2 anos, que não, mas tem... Não, 2 anos ainda é muito pouco, e o cenário muito... A gente está vendo que, historicamente, as coisas estão mudando muito rápido. Muito rápido. Né? E de repente, as tomadas de decisão são tomadas assim, do dia para a noite. Imagine como foi o caos
dos comitês eleitorais de São Paulo durante aquele fenômeno Marçal. Sim. Como esse pessoal, estamos aqui totalmente desprevenidos, e veja que os tanto Boulos quanto o Ricardo Nunes, eles quase perdiam. Sim. Né? Então tiveram ali que rapidamente foram totalmente assim, desprevenidos. Foi a maior disputa desde a redemocratização de 1988. Né? Nunca aconteceu esse fato, mas isso novamente serve como alerta, na verdade, assim, para que não só os eleitores, também serve como alerta para nós eleitores. Sim. Por quê? Não adianta vir aquele santo dourado com a pílula, não, aqui vai resolver. Mas exatamente ficou também claro isso, que às vezes esses santos dourados, quando a gente vai analisar, vamos olhar aqui o histórico dele, qual o comportamento, o que é que ele fez, porque a eleição, repito, não se decide só no grito. Ficou claro. Veja a mudança do comportamento do próprio presidente Jair Bolsonaro. Né? Tanto que alguns estão falando de frouxo, disso, daquilo, outro, mas porque ele viu que se ele for bater de frente, só batendo de frente, beleza, ele ali pro gado dele, pro eleitorado dele, como o pessoal fala, sim, não, tá ali, tô marcando ponto. Tá, beleza, mas só que só isso aqui não vai ser suficiente para ganhar a eleição. Como foi de Pablo Marçal, porque ele definiu aquela persona, não, mas isso não é suficiente, não vai ser só o grito. A gente precisa de aliança, a gente precisa de conjuntura, a gente precisa ter, principalmente, empatia com o público e deixar isso bem claro, porque o eleitor ele vai puxar. É o que você fala, o que eu falei ontem pode ser utilizado contra mim amanhã. Exatamente. Né? E isso a gente viu também viralizando nas redes sociais. A gente está vendo hoje, né, o que Alckmin dizia de Lula, o que Lula dizia de Alckmin, por exemplo, né? E hoje estão juntos. Então, exato, assim... É assim a política, né? É assim a política. Veja que agora cabe o eleitor tomar sua decisão se ele vai... por exemplo, em São Paulo, Marçal e Bolsonaro, na última eleição, eram aliados. E agora houve o rompimento. Inclusive, há eleitores de Marçal que não seguirão o presidente Bolsonaro no indicativo de voto em Nunes. Eu costumo dizer que não há lados, na verdade há interesse. Isso. Então, isso é quando o meu interesse está envolvido com aquele lado, eu vou assumir isso aqui, vou definir uns e deles, né? Então, isso fica bem claro. João Paulo, na sua opinião, Marçal se encerra agora, como, por exemplo, a gente já viu através da própria internet, né? Fenômenos que surgem, bombam, alcançam uma larga audiência, mas daqui a pouco somem e caem no ostracismo. Pelo contrário. Isso vai acontecer com o Marçal ou não? Não, pelo contrário. Eu acho até que inicialmente o objetivo dele não seria nem isso. Para quem não sabe, o Pablo Marçal é uma figura ativa nas redes sociais, no meio digital, que ele trabalha com infoprodutos. Então, assim, ele ganhou de todo... Ali ele não perdeu. Ele ganhou como ganhou. Veja que muitas pessoas não conheciam ele. Então, ele utilizou-se assim, no meio digital ele já tinha uma fama. Peraí, como é que... Aí vem novamente, deixa eu identificar quem são as pessoas a quais não me conhecem. Então, veja que com o discurso, com aquele processo de palavras e gatilhos chaves, ele está se tornando... As pessoas vão começar a investigar ele. Que, na verdade, o que o Pablo Marçal utilizou não foi nada de novo, já é algo velho que é feito nos Estados Unidos para exatamente a venda de infoprodutos, estratégias. Então, na verdade, ele está ganhando, em nenhum momento ele perdeu. Ou seja, eu não tenho a menor dúvida que daqui a alguns meses vai vir mais algum produto ou infoproduto que ele vai estar oferecendo, quem sabe, a políticos. Sim. E, certamente, alguns políticos irão comprar o produto dele. Então... Para mim, ele ganhou de qualquer forma, no entendimento dele. Ele não pode ter perdido a eleição pontualmente, mas em termos de marketing pessoal dele, ele se tornou uma pessoa, digamos assim, cada vez mais, digamos, difundida nacionalmente, porque só se falou ele como então a gente está falando aqui. É verdade. Isso é verdade. Então, isso é o que ele está ganhando, e ele não foi à toa, essa estratégia é utilizada lá nos Estados Unidos há muitos anos. Então, deixa eu trazer essa mesma estratégia aqui para o Brasil, tá aí o resultado, tá claro. Então, ele pode vender novamente consultoria para empresas como coach, bem como também pessoas e profissionais da política. Agora, cabe agora esses políticos tradicionalistas entenderem e se prepararem para esse cenário cada vez mais competitivo e digital. É aquela história, existem vitórias que só vêm depois da derrota, né? Isso, exato.